Começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. E a gente voltou aqui com o Fernando Alvarenga, que não é Nogueira, né? Eu nem sei de onde você tirou Nogueira ali. A gente está aqui falando de regulamentação, muita coisa a gente já falou no primeiro bloco, muita coisa a gente já trouxe aqui para vocês, tá bem rico o programa, tá bem bacana, né? Bom, então vamos lá. Você não acha que de repente condomínio poderia ter um núcleo específico, até para que o cara chegue lá e fale, olha, eu quero impugnar essa assembleia. Fala, amigo, deixa eu dar uma olhada, qual é a documentação que você tem para impugnar essa assembleia? Até para livrar um pouco essa fila. Eu tô dando um exemplo, tá? Sabe por quê? Porque já entrou um processo contra condomínio nosso de que a gente tava pagando vale transporte, por exemplo, e aí sabe o que acontece? Cai pra uma juíza discutir isso, a juíza fala assim, olha, aí isso é um pouco que a gente tá falando. Isso aqui é uma lei trabalhista. Faz o seguinte, se o condomínio quiser não pagar, ele, quem sabe, joga pra assembleia. Quer dizer, olha o giro que isso dá, né? E a gente fica perdendo tempo, dinheiro, o síndico é desgastado, os moradores são desgastados, perde o foco da gestão, de repente um núcleo o problema de um específico. núcleo eu acho que o juizado, né, o juizado especial, tem uma lei específica que trata de juizados especiais no âmbito estadual. Então tem o juizado especial civil e o juizado especial criminal. Então ele vai trazer, para facilitar o acesso à justiça, principalmente para causas pequenas, né? Então você tem até 20 salários mínimos, por exemplo, de um prejuízo, você nem precisa de advogado. Você vai no juizado, como você falou, narra, ele vai reduzir a termo, vai escrever no papelzinho tudo, manda para o juízo e o negócio anda sozinho. De 20 a 40, precisa de advogado para atuar. Então é uma forma de facilitar o acesso à justiça. O grande problema é que isso daí o juizado já gerou muito processo de coisas que são pequenas e eles não conseguem fazer uma triagem, muitas vezes, de impedir, porque o acesso à justiça é amplo, né? Então eu posso entrar da nossa conversa aqui, vamos supor, do que a gente falou aqui, se eu sentir que você já me ofendeu, posso agora entrar com uma ação de dano moral contra você, tal, isso, aquilo. O juiz vai receber, vai pedir para te citar, você vai ter que ser citado, vai se fazer defender. todo o processo, vai gastar o dinheiro público, vai gastar a paciência de todo mundo. Tudo. Para falar para chegar no final e falar... que você é bobão. Falar, não tem nada a ver, extingue a ação. E qual que é, né, isso no juizado. Daí tem a justiça comum, que a gente chama, que a jurisdição é dividida em várias categorias, né? Então, dentro da justiça comum, a sua penalidade por entrar com uma ação indevida, você vai ter a sucumbência, por exemplo. Paga tanto de honorário para o advogado, paga as custas que você... Para equilibrar essa... Para tentar falar assim, olha, vamos evitar entrar com uma ação por qualquer bobeira, porque senão você vai ter que pagar alguma coisa para o outro. Mais do que você já pagou. Então é isso. E no juizado não tem isso, entendeu? Então acaba tendo esse incentivo, de um lado, para você entrar com ação e para facilitar, que é uma baita de um acesso muito legal para a justiça, você permitir que qualquer pessoa acesse. Porque tem muita gente que não processa de coisas muito graves por falta de conhecimento, por acessibilidade, por dinheiro para contratar alguém. Só que o lado negativo é você permitir esse tipo de situação, né? Tinha que ser um pouco mais normalizado, talvez, a aplicação de multas, litigância de má-fé. A gente tem isso aí previsto no Código de Processo Civil. Então, se eu entrar com uma ação por alguns motivos lá, né, por abuso, né, estou exagerando no que eu estou falando, o juiz pode fixar, por exemplo, uma multa por litigância de má-fé. Mas é raro acontecer, né? E isso acaba gerando essa judicialização grande de coisas que não são verdadeiras, muitas vezes, e de situações que não precisam ser levadas para o judiciário também. Que fica tudo nesse mundo todo que a gente está aí. Todo. E isso, uma regulamentação também não vai acabar. Não, mas assim, olha como que tudo, para você que está assistindo a gente, só para você entender como tudo faz um contexto muito bacana, o que a gente tem, né? Primeiro, que você falou aí que é bem interessante no começo, isso acontece, nossa, eu vejo tanto isso acontecer. O síndico, que é muito comum, está chegando perto da reeleição, ele é consultado, às vezes pelo conselho, até é ético que o conselho procure um candidato. Claro.
mas também é ético que o conselho entenda que só tem que aquele... Olha que legal, também é ético que o conselho entenda que só tem que aquele síndico para ir para as eleições, porque pode ser que eles entendam que eles estão fazendo um bom trabalho. Tem tanta coisa nesse mercado, né? Mas enfim, considerando que eles vão entrevistar outros candidatos. E na entrevista, aquele candidato de síndico tenta de alguma forma não é caluniar, usar... Difamar, denegrir, desprezar o trabalho das do perguntas, outro. porque é comum. Numa situação assim, não, eu faço totalmente diferente. Aí, fulano de tal... Enfim, essas coisas, elas são muito pesadas para o mercado, seja para síndico, seja para administradora, seja para prestador de serviço de portaria, seja prestador de serviço de elevador, qualquer uma. Eu acho que a gente tem que ser muito honesto nas opiniões que a gente coloca. E a dificuldade de a gente criticar, porque eu critico muitos trabalhos, né? Mas a dificuldade de a gente criticar o trabalho do outro nunca é para aquele contratante. Tem que tomar muito cuidado nas entrevistas. A gente e eu já ganhei entrevistas de síndico, inclusive, porque eu saí pela tangente e falei, eu não comento o trabalho das outras pessoas. Se quiser me perguntar sobre um fato específico, tudo bem, mas não me pergunte sobre ele diretamente. Porque eu acho que é o que tem que ser feito, né? E você pode ter uma forma de prospectar, né, de falar do seu trabalho, não mencionando pontos negativos sobre o outro, né? Pois é. Você pode trazer... E essa coisa de certo e errado também é muito complicado, né? Por exemplo, o que ele faz é errado, o que ele faz é certo. É a condição do momento, muita coisa. Porque você, dentro de uma... Às vezes, aonde você quer chegar, de fato, vão ter vários caminhos, lícitos, sempre, claro. E não é porque eu escolho um caminho que ele é errado. Eu escolho esse caminho, mas o outro também leva, esse é certo e esse aqui é errado. Errado é muito claro. Tudo que é errado é muito claro pra gente. Agora, você começar a punir, você começar a criminalizar essa discricionariedade, uma estratégia de administração, uma forma de conduzir um condomínio com as suas ideias, isso daí é que é o complicado. Quer dizer... Se o síndico acha que é importante fazer um jardim, o outro síndico acha que é importante mexer na academia. Se ele faz o jardim, ele está errado, tal, daí vem o outro síndico e vai falar, não, eu faria a academia. Que é muito comum. Você entende? Até por conta dos conselheiros. Exato, isso daí, se você pega um concorrente que quer capitalizar em cima disso, não, porque eu faria isso, óbvio que eu ia ouvir. Eu acho que a gente não pode sempre falar o que a pessoa quer ouvir, né? Eu acho que é isso que é importante dessa ética de mercado e de trabalhar essa qualificação para que todo mundo entenda, e a gente cobre isso de todo mundo, é uma atuação que tem que ser pautada por critérios que não são de negativação do trabalho alheio. Ou seja, você não pode, como eu falei, criminalizar a discricionariedade. O discricionário é a estratégia do síndico, é tomar a decisão. Ele tem que decidir, ele foi eleito para decidir. Se ele foi eleito para decidir e você não concorda, tudo bem, a gente não vai concordar sempre. Né? O advogado tem uma discricionariedade nas suas teses jurídicas, por exemplo. Se não tivesse, como é que ia ter dois advogados, um de cada lado? Quer dizer, um dos dois está mentindo, então não é isso. Né? Então você, com argumentos técnicos, e o síndico bem embasado, qualificado, vai ter argumentos técnicos para isso, ele vai conseguir trabalhar esse convencimento das pessoas para mostrar que ele está alinhado com o que eles querem. A comunidade, aquela coletividade do condomínio, vai selecionar quem está mais alinhado. E isso é bom para que não tenha nenhum problema depois de desentendimento e tudo mais. Só que tem que saber que se em algum momento desalinhar, por exemplo, o exemplo que eu dei, né, o jardim versus a academia, não é isso que vai te tornar um cara ruim ali dentro, entendeu? Não é o fato de você ter construído algo, porque às vezes as pessoas querem, a coletividade, nem sempre todo mundo quer a mesma coisa, mas você dentro, estou pautado no orçamento, tem uma previsão orçamentária, está no meu centro de custo, está descrito, se for alguma despesa extraordinária, foi aprovada em assembleia, por que não realizar? Eu vou criminalizar esse síndico? Criminalizar no sentido não jurídico 100%, mas no sentido de menosprezar a conduta dele, menosprezar a atividade dele. Politicamente, né? Politicamente falando, né? Colocar ele como um pária ali dentro e alguém indesejado. E agora você já está falando dos moradores. Exato, os moradores fazem isso, mas repara que geralmente, Alexandre, é por incentivo ou tem um empurrãozinho, muitas vezes, de gente de fora que é do mercado. De fora daquela comunidade, mas que é de dentro do nosso mercado.
Pois é. Né? A concorrência desleal, Mas que não é, né? É exatamente por isso que eu comecei a puxar esse novelo. Você vê como que é? O mercado, ele fomenta o próprio problema que ele tem. Ou seja, a gente vive um ciclo, é muito maluco isso, né? É muito difícil pra gente olhar e reclamar do nosso mercado sendo da forma pesada que é, e realmente é pesado. Eu acho que aqueles síndicos, inclusive você, síndico, que de repente assiste isso aqui e fala, poxa, eu vou entrar nesse mercado e ganhar X mil reais. Amigo, você precisa pensar muito bem aí sobre o peso que vem nos ombros, porque não é pouco, né? Não é pouco e é uma baita responsabilidade. E tem todas essas dificuldades que a gente tem, e tudo isso fomentado por aquele mercado que diz assim para você, olha, é muito fácil você entrar com o processo. Exato. Então, eu acho que se a gente pensar por esses pontos, a regulamentação, acredito que não vai endereçar, não vai tratar disso tudo, né? Acho bacana regulamentar, acho bacana que possa conversar sobre isso, tá? Mas a gente tem que saber o que quer. Se a gente quer, primeiro, essa higienização de condutas, não vai ser na regulamentação. A gente tem que começar, o próprio mercado, eu né, já conversei com você sobre isso algumas vezes, eu não acredito que o mercado, ou eu não confio na autorregulamentação do mercado por si só. O mercado vai dizer o melhor caminho. Não, eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, trazer reflexões, questionar comportamentos, verificar o que está acontecendo e trabalhar com bons exemplos, né? Como te falei, de posicionamento. Se eu vejo uma conduta errada sendo praticada, eu não posso me omitir apenas para agradar uma parcela daquele condomínio, ou para que eu não perca um condomínio. Eu acho que a gente tem que saber onde está. Eu estou em que ponto? Eu estou pela minha atividade e quero que ela seja respeitada, ou eu estou aqui só para manter o meu cargo ou alguma coisa nesse sentido? Então essa reflexão é importante. Não tem problema manter cargo, todo mundo sabe que ninguém vive de ar, claro, precisa de dinheiro, precisa de trabalho, mas até que ponto a gente está disposto a chegar, né? A gente começar a traçar alguns limites, né? Não, mas é muito isso, eu acho que isso aí é perfeito que você está trazendo. Também penso o seguinte, cada vez que a gente combate um problema desse, é um pouquinho mais que a gente ganha, né? Exatamente. E muito dessas questões que eu trouxe para você, por exemplo, a gente tem uma organização nossa, que não é uma organização associativa, nem nada, mas chama da Mobilização Nacional Pró-Sindicatura. Eu estou lá, Márcia está lá, tem várias pessoas, o Vinícius de Goiás está lá, tem muitas pessoas no mercado, a gente trabalhando, tentando trazer um pouco mais de clareza para isso. Qualificação, postura ética, respeito de mercado. Como o pessoal fica sabendo desse... Como que eles acessam essas informações? Você pode acessar pelo Instagram, Mobilização Nacional Pró-Sindicatura. Vai ter todas as informações, você vai poder acessar também, se você quiser. Dentro tem um memorando que foi criado com nossos objetivos, valores, a visão e a missão do movimento, né? E vai poder participar do que é proposto, do que é feito, das conversas e desse diálogo. Porque a partir desse diálogo e dessa noção de união, né? Óbvio que não é uma união para restringir o mercado, não é uma união para limitar. A gente quer realmente fortalecer nesse sentido de, né, um passo além, tá? Como você, vamos chegar para a maioridade do mercado, vamos começar a trazer um pouco mais de respeito, de ética, né, de valores ali, porque a gente não pode trabalhar só com, né, a qualificação é importante, mas é uma qualificação com uma reflexão também, né? Eu preciso que todo mundo tenha condições de conversar para estar na mesa discutindo assuntos. Então, se é preciso que eu passe conhecimento, vamos passar conhecimento ali. Não tem um curso de formação, assim, nosso envolvido nem nada. Mas é essa reflexão, trazer assuntos difíceis, trazer assuntos que às vezes não são desejados, colocar e discutir. Legal essa pergunta. É muito bacana, sabe? Eu acho que é uma tentativa de emancipar, vamos dizer assim, o mercado, né? Vamos trazer discussões que são importantes, relevantes, para a gente conseguir ter profissionais cada vez mais qualificados com respeito. Então a gente vai fortalecer ou tentar explicar à pessoa, olha, você precisa fortalecer, você precisa qualificar, você precisa fazer alguma coisa para melhorar. E conseguir com isso, com pessoas fortalecidas, elas conversarem de igual para a gente conseguir ter ali menos dessas situações que são incômodas para síndico.
como incentivo a ficar xingando o síndico, né? Óbvio que ninguém respeita, né? Ninguém vai impedir de ser tomada uma atitude contra alguém que, de fato, um síndico criminoso, que se apropria de verba alheia, isso ninguém aceita, isso é óbvio, né? Mas a gente tem que começar a saber o que é errado de fato e o que é discricionário. E você sabe que me lembrou, eu tô tentando puxar aqui na cabeça quem é que me falou isso, mas ele falou assim, sabe, Alexandre, o que eu acho estranho é que se a gente estivesse falando só de uma classe, seja ela alta ou baixa, tá? Mas eu tô falando, por exemplo, também que isso acontece em uma alta segmentação, onde doutores trabalham com doutores e se respeitam, onde doutores trabalham com funcionários e se preocupam com a ética de relação. Mas chega no condomínio onde ele mora, xinga o síndico, xinga o porteiro, maltrata o funcionário. Cara, que coisa maluca que é essa que a gente vive. Então, assim, é alguma coisa desse mercado. Parece aquele negócio do Pateta, né? O cara entra no carro e... Mas às vezes é um senso de pertencimento que o síndico não tem. É, isso mesmo. Isso pode ser algo que, de fato, você criar um conselho ou uma regulamentação, você vai tornar todo mundo parte daquele pacote. Pode ser que isso modifique, porque na advocacia, por exemplo, eu vejo, há um respeito. Entendeu? Eu posso não concordar com o outro. A gente briga, às vezes, na audiência, alguma coisa assim, mas depois a gente conversa, entende? Nossa, você pensa assim, foi bacana a audiência. Então você tem um respeito. Você pensa diferente, mas eu não vou, você não é meu inimigo. Pois é. Né? Você pensa diferente, mas eu não quero que você suma, acabar com sua raça, alguma coisa assim. Ou eu não vou mentir. Tem uma ética ali, tem uma lealdade dentro dessa concorrência, dessa disputa a gente até de tem mercado. no nosso mercado, mas ainda é muito pouco. Então por isso que a gente dentro da mobilização tenta trazer isso também, sabe? Esse pensamento de pertencimento. Eu acho que é importante que é legal esse ponto. Obrigado por ter trazido. Fernando, valeu aí pelo programa. Valeu, Ale. Se deixar, a gente fala aqui. Bastante, hein? Mas é isso, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. E se você gostou desse programa, não esqueça, dê o seu like, mande para os seus contatos. Não se esqueça também que a gente vai começar a transmitir pelo Spotify isso aqui como podcast. E também, se você não acompanha o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Tem muita gente participando do canal, um dos principais canais aí do mercado condominial, trazendo muita informação para você. Até o próximo programa.